Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre propriedades termodinâmicas, que é um capítulo dentro da termodinâmica estatística. Então vamos começar com a seguinte questão: para que serve essa função de partição? Para calcular propriedades termodinâmicas não podem ser diretamente medidas em sistemas tão pequenos quanto átomos e nem tão grandes quanto biopolímeros. E a partir dessa função de partição é possível calcular propriedades tais como a energia interna e a energia de Gibbs. Então vamos começar com a energia interna. Para calcular a capacidade calorífica, é necessário primeiro calcular a energia total do sistema. Então, podemos calcular a energia total considerando a energia de cada estado e multiplicando pelo número de moléculas no estado, e posteriormente somando todos os produtos do estado. Temos a distribuição de Boltzmann. Ela nos dá o número de moléculas em cada estado do sistema. Podemos assim substituir os MIs nessa expressão e ela poderá ficar assim. Se as energias individuais dos estados forem conhecidas, como na espectroscopia, então simplesmente substituímos os seus valores nessa expressão e poderemos então calcular a energia. Uma vez que a energia interna já é estabelecida, a capacidade calorífica é facilmente obtida pela seguinte equação. Esse estudo de caso vai mostrar como calcular a energia interna e a capacidade calorífica de uma outra molécula biológica como a proteína. Calcular a energia interna de moléculas grandes como uma proteína é tarefa quase impossível utilizando a equação de energia interna que nós vimos anteriormente. Diante disso, podemos entender melhor os fatores que contribuem para a energia interna, considerando efeitos de movimentos tais como os de rotação e vibração. Isso são características de pequenos grupos, tais como da cadeia laterais de aminoácidos. E como exemplo de cadeia lateral de aminoácidos, nós temos o grupo metila, que é a cadeia lateral de uma alanina, que vocês estão vendo aqui no quadro. Para a gente poder considerar, calcular os efeitos dos fatores de rotação e vibração, a gente precisa considerar a energia molar total desse grupo, por meio da seguinte equação, que vai relacionar a energia molar rotacional e a energia molar vibracional. E a energia molar rotacional ela é dada pela seguinte equação. E a energia vibracional é dada por essa equação. Então basta calcular esses dois fatores e somar que você pode obter a energia molar total. Então vamos supor que numa temperatura de 298 kelvins, a gente calculou e obteve uma energia molar rotacional no valor de 1,2 kJ por mol a menos 1 e uma energia molar vibracional de 2,4 kJ por mol a menos 1. Então vamos guardar a informação de que a energia molar vibracional ela é maior do que a energia molar rotacional.
Tá, supondo que a gente determinou a energia molar total, a gente facilmente consegue calcular a capacidade calorífica molar total também, através da derivação da energia molar total que a gente obteve anteriormente. E a capacidade calorífica da energia molar vibracional. Então, aplicando as fórmulas anteriores, a gente calcula e obteve os seguintes resultados, que a capacidade calorífica molar rotacional foi de 4,2 joules Kelvin a menos 1 mol a menos 1, e a capacidade calorífica molar vibracional foi de 8,3 joules Kelvin a menos 1 mol a menos 1. E a gente vai guardar a informação daqui que a capacidade calorífica molar vibracional foi maior que a rotacional. Então, através dos resultados dos cálculos que a gente fez da capacidade calorífica e da energia molar, a gente pode concluir que as vibrações moleculares elas contribuem de maneira mais significativa do que as rotações para a energia interna molar e para a capacidade calórica molar de grupos moleculares, como foi no caso do grupo metila, em proteínas, assim como contribui também para a energia interna e a capacidade calorífica da proteína como um todo. Então, essa é uma aplicação. Agora de entropia. Para calcular as propriedades da segunda lei, usaremos a expressão de Boltzmann, onde o peso da configuração dominante equivale a 1 à temperatura zero. Quando a entropia e a temperatura é igual a zero, significa que há apenas uma maneira de se chegar a um estado de energia. Há casos em que o peso da configuração dominante é diferente de 1 à temperatura T0, porque a desordem se mantém por não haver uma vantagem se adotar apenas uma orientação, claro, do ponto de vista energético. Isso ocorre porque não há diferença de energia entre os arranjos moleculares. Dado isso, dizemos que este é um caso de entropia residual. Como sabemos, uma molécula de DNA tem 5 vezes 10 elevado a 8 pares de bases nitrogenadas, rearranjadas de 4 formas diferentes: AT, TA, CG, GC. Dadas essas informações, vamos a uma questão. Qual a entropia residual da molécula de DNA quando a temperatura é igual a zero? Dada a resolução abaixo, a entropia será igual a K logaritmo de 4 elevado a N, onde K é uma constante, N representa os pares de bases totais existentes numa molécula de DNA, e 4 representa os grupamentos diferentes possíveis. Substituindo, a entropia residual será igual a 9,57 vezes 10 a menos 15 joules por Kelvin. Agora, vamos falar um pouco sobre a energia de Gibbs. Partindo de um gás perfeito, a equação de Gibbs a partir da função de partição é igual a Gibbs final menos Gibbs inicial vai ser igual a menos NKT log natural de Q sobre T. Obtida pela dedução, onde a energia de Gibbs
é definida por Gibbs igual a entalpia menos temperatura vezes a entropia, onde a entalpia é definida por energia interna mais pressão vezes o volume, ficando Gibbs igual a energia interna menos temperatura vezes a entropia mais pressão vezes o volume. Para um gás perfeito, simplesmente substituímos PV por nRT igual a nKT e observamos que em T igual a 0, Gibbs inicial vai ser igual a energia interna inicial. Portanto, Gibbs vai ser igual a energia interna final menos energia interna inicial menos TS mais nKT. Agora substituímos a equação 12.3b para S. Obtemos Gibbs final menos o Gibbs inicial é igual a menos nKT log natural de Q menos log natural de N. Então, como menos log natural de N é igual a log natural de Q sobre N, obtemos Gibbs final menos o Gibbs inicial é igual a menos nKT log natural de Q. A seguir, um exemplo. Agora, como calcular a energia molar de um gás expressa em termos de sua pressão? Calculamos Gibbs molar menos Gibbs molar inicial vai ser igual a menos RT log natural de 2πm elevado a 3 sobre 2 vezes KT elevado a 5 sobre 2 vezes Vm. Tudo isso sobre NaH elevado a 4 derrom de B. Que Gibbs molar menos Gibbs molar inicial vai ser igual a RT log natural de AP, onde A é uma constante. Gibbs molar padrão menos Gibbs molar padrão inicial vai ser igual a RT log natural de PA padrão. E Gibbs molar padrão menos Gibbs molar padrão inicial vai ser igual a RT P sobre P padrão. Vamos entender agora sobre a estatística para o equilíbrio químico. Começando agora com a estatística para o equilíbrio químico. Para obter uma compreensão mais profunda da origem e do significado das massas químicas de grandezas, temos a constante de equilíbrio K, considerando a distribuição de Boltzmann de que moléculas entre os estados de um sistema composto de reagente e produtos. Quando os átomos podem trocar de parceiros, assim como em uma reação, o estado disponível do sistema inclui arranjo em que os átomos estão presentes em forma de reagentes e em forma de produtos. Esses arranjos têm seus conjuntos de características de energia, mas a distribuição de Boltzmann não distingue pela identidade, apenas pelo seu nível de energia. Guarde que a temperatura irá influenciar na distribuição dos átomos. Como pode-se observar neste gráfico, que tanto os reagentes como os produtos tiveram um conjunto semelhante de níveis de energia molecular. A espécie dominante na mistura de reação de equilíbrio será aquela com um conjunto de níveis de energia mais baixo, no caso, a espécie A. Entretanto, o fato de que a constante de equilíbrio está relacionada com a energia de Gibbs indica que a entropia desempenha um papel tanto quanto importante quanto a energia interna. Podemos verificar isso e comprovar observando esse gráfico, que embora os níveis de energia de B sejam mais elevados que os de A, no caso considerado, eles são muito mais próximos um do outro. B pode dominar na mistura da reação em equilíbrio, pois níveis de energia muito espaçados estão relacionados com uma entropia muito elevada. Os princípios estatísticos também nos dão uma compreensão sobre a dependência da constante de equilíbrio com a temperatura.
que K decresce com o aumento da temperatura. Quando a temperatura aumenta, a distribuição de Boltzmann se ajusta e todas as populações se alteram. Podemos ver a mudança dos estados de energia por este gráfico. Quando nós temos uma temperatura elevada, haverá o aumento da população dos estados de mais alta energia às custas dos estados de mais baixa energia. Vemos que os estados oriundos da molécula de B ficam mais populados às custas da molécula de A. Entretanto, se houver novamente uma elevada temperatura, haverá o oposto. A molécula A, que estava nos mais altos níveis de energia, poderá descer novamente e a reação continuará em equilíbrio. Podemos ir além de uma visão qualitativa desenvolvida anteriormente e escrever uma expressão termodinâmica estatística para a constante de equilíbrio. Para o equilíbrio A mais B resultando em C, segue-se que esta constante de equilíbrio, em que ΔA é a diferença na energia molar entre as energias totais do estado fundamental dos produtos e a energia dos reagentes. Essa expressão é fácil de ser memorizada e é extraordinária, pois faz ligação entre as funções de partição que podem ser obtidas da espectroscopia e a constante de equilíbrio, que é central na análise das reações químicas em equilíbrio. Ela é extraordinária, ela é incrível. Com ela em mente, podemos utilizar argumentos estatísticos sem ter que nos preocuparmos com a tarefa quase que impossível de calcular funções de partição para moléculas complexas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre a função de partição e as estatísticas para o equilíbrio químico. Nos vemos na próxima.